Olá, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês o que eu estou estudando de um capítulo de um livro. O livro é esse, o mesmo de sempre, do autor Morgan Housel. Ele tem um livro também que é muito conhecido, que é o Psicologia Financeira, mas eu optei por começar com esse. Eu ainda não li Psicologia Financeira, comecei esse aqui. E ainda não terminei, então não posso dar um review, não posso dizer se eu ainda gostei ou não. Por enquanto eu estou gostando bastante desse livro. E eu queria compartilhar o que diz um dos capítulos aqui que eu acho que é, pra mim, um recado e que pode servir pra você, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, de comentar livros, por favor, deixe um comentário aqui. E o que é que essa leitura pode agregar aqui na nossa jornada como cientista de dados. Então eu quero trazer aqui uns comentários acerca desse capítulo aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês. Coisas demais, cedo demais e rápido demais. Esse livro, para trazer um overview, ele traz coisas que não mudam nunca. Então, por exemplo, imagina a Amazon que quer ter entregas mais rápidas. Então, antigamente, a Amazon fazia um tipo de entrega e depois começou a trazer entregadores e chegou um momento que entrega por drone, entrega naquelas box que você aluga, você manda deixar o seu produto dentro de uma box, te dá um código ali para poder abrir com um cadeado. Uma coisa que nunca vai mudar é a velocidade com que a Amazon tem de querer entregar o seu produto mais rápido para o consumidor. Essa é uma coisa que não vai mudar, ou seja, quanto mais a tecnologia avança, mais meios de fazer essa entrega rápida ele vai querer. Então é uma coisa que não vai mudar, além de outras coisas. E uma delas eu quero trazer aqui para você. É nesse capítulo aqui, muito interessante. Olha só essa frase que o autor escreve. A maioria das coisas tem um tamanho e uma velocidade naturais e descarrilam rapidamente quando as forçamos além do limite. O que eu quero trazer aqui, basicamente, tem a ver com a nossa carreira, pelo menos o que eu acho da carreira de cientista de dados. Muito provavelmente quem não começou numa graduação de ciência de dados ou numa graduação de ciência da computação ou então graduação relacionadas à tecnologia, como eu já falei, né, eu sou formado em economia, eu tive que aprender Python, aprender outras coisas para me tornar um cientista de dados. E quanto mais você aprende, quanto mais você se interessa pelo assunto, você quer correr com esse assunto para se tornar o melhor, o expert. Você quer saber todos os comandos de cabeça do Pandas para poder escrever o melhor código, o código mais limpo, o código mais funcional. Então você começa a procurar na internet, se incorporar talvez com outros cientistas de dados que têm uma senioridade maior do que a sua. Além daquele amor, daquele interesse que você tem pela ciência de dados, e por essas ferramentas, você tenta avançar e muito além daquela sua expectativa e às vezes você acaba se frustrando. Porque o que acontece? A cada momento, há novas informações, há novos recursos, há novas ferramentas e aí você não consegue, é impossível acompanhar tudo, você não consegue acompanhar tudo. Você tem que dar foco em algumas coisas. Como cientista de dados júnior, você começa Python, SQL, talvez Excel, talvez, sei lá, um Power BI. Depois disso tem Machine Learning. Depois tem o estudo de LLM. Depois tem outras coisas, Deep Learning. Milhares de outras coisas que o mundo já está tocando. É o hype do momento e você quer estar acompanhando. E você quer cada vez mais. Você está buscando essas coisas. E isso não é errado, tá? É muito bom. Você queira buscar novas tecnologias. Mas é o seguinte. O que o autor está dizendo é o seguinte, que se você correr além do seu limite, você pode dar de cara na parede e se dar mal. Tanto por uma questão de desânimo, porque você não vai conseguir acompanhar tudo, ou quanto por outras questões de cansaço mental. Essa é uma coisa que é inerente ao ser humano. Depois que ele vê uma saída que ele considera boa, ou então uma maneira, um caminho que ele considera bom, ele quer percorrer naquele caminho de maneira mais rápida. O autor faz um paralelo muito interessante com a história de Robert Wadlow. Então eu vou ler rapidamente aqui. Por conta de uma anomalia em sua glândula pituitária, o corpo de Wadlow era bombardeado sem parar com o hormônio do crescimento, o que o levou a um tamanho estarrecedor. Aos 7 anos, ele tinha 1,83 metros. Aos 11, 2,13 metros. E quando morreu, aos 22 anos, ele tinha 2,74 metros. Além disso, pesava 199 quilos e calçava sapatos tamanho 73. A sua mão tinha 30 centímetros de largura. Ele era o que um ficcionista poderia descrever como um atleta sobre-humano, capaz de correr mais rápido, pular mais rápido, erguer maior peso e esmagar mais bandidos do que qualquer pessoa normal. O que ele está dizendo aqui é que, por um defeito em uma glândula,
um ser humano cresceu muito mais do que qualquer outro. Então, na cabeça de qualquer um, esse cara aí, tipo, é um ser sobrenatural. Ele tem mais de 2,70 m de altura. Ele poderia ser um excelente jogador de basquete, ou sei lá, um excelente candidato ao exército norte-americano. Mas quando, na verdade, ele tinha um problema e o problema dele trouxe graves consequências. Eu vou continuar lendo aqui. Ele precisava usar órteses de aço nas pernas para se aguentar de um pé em uma bengala para caminhar. Mais mancava que andava, e ainda assim era um tremendo esforço. Os poucos vídeos de Wadlow mostravam um homem de movimentos tensos e desajeitados, que raramente poderia ser visto de pé sem ajuda, e costumava se apoiar nas paredes. Tamanho era o peso suportado por suas pernas que no fim da vida ele havia praticamente perdido a sensibilidade abaixo dos joelhos. Se tivesse vivido mais e continuado a crescer, uma caminhada casual teria quebrado seus ossos dos membros inferiores. O que matou foi quase tão sombrio quanto. Wadlow tinha pressão arterial elevada nas pernas devido ao esforço que seu coração fazia para bombear sangue no seu enorme corpo, o que causou uma úlcera, que por sua vez levou uma infecção fatal. Então esse super-humano aqui, ele não conseguia viver de uma vida tranquila porque ele tinha um problema no crescimento e o que parecia ser bom virou para ele, entre aspas, uma maldição. Pra gente traz o seguinte, lógico que a gente tá tratando uma coisa que ele não pôde escolher, né? Ele não pôde escolher, eita, eu vou crescer muito rápido. Mas o que o autor traz aqui é a naturalidade com que um ser humano ou com que situações devem evoluir. Se ela sai do controle e cresce muito rápido, a tendência é que haja um desastre lá na frente. Isso deve ser trazido também para a nossa carreira. Nosso objetivo agora, sei lá, como cientista de dados júnior, no meu caso, é querer aprender com os meus colegas, aprender com textos, aprender com postagens, com artigos científicos. Esse é um lembrete para mim, talvez para você, de que as coisas correm naturalmente no seu tempo. Não queira botar os carros, as carroças na frente do boi, na frente do cavalo, que vai dar errado. Um último estudo que o autor traz que é muito interessante. Imagina que tem dois peixes, eles são meio que nascidos na mesma água, uma água com a temperatura normal, e ele pega dois peixes bem semelhantes. Um ele coloca na água com a temperatura mais fria e outra ele coloca numa água com temperatura mais quente. Aquele que está numa água mais fria, ele se desenvolve de uma maneira mais devagar. Enquanto que está na água mais quente, ele se desenvolve de uma maneira mais rápida. Então eles pegam esses dois peixes e voltam para a água com a temperatura normal. E aí o que acontece? Aqueles que se desenvolvem na água mais quente, eles tendem a morrer 15% aquém da média. Ou seja, a sobrevida deles, o tempo de viver deles, é menor do que a média. Já aqueles que se desenvolvem mais lentamente na água gelada, eles vivem 30% além da média. Por que isso acontece? Porque na água quente há um estímulo do crescimento da membrana. Esse crescimento acelerado faz com que o peixe, no futuro, ele fique um pouco mais vulnerável e tenha problemas nessas membranas. Enquanto que o peixe que foi criado na água mais gelada, ele teve esse desenvolvimento de uma forma mais lenta e, portanto, houve uma maior alocação de recursos para o tecido daquele peixe que se desenvolveu na água mais gelada. Esse é um estudo da Universidade de Glasgow, o que faz muito sentido hoje. Você não pode querer sair na frente e meter a cara sem ter uma base sólida, sem ter ali um crescimento com rigor, com qualidade. Que a gente pode trazer isso para nossa carreira é isso, é querer não se afobar, às vezes você querer, tipo, ganhar um salário muito maior do que você sabe que você não consegue entregar. Então, esse é um dilema que todo mundo vive, é querer chegar lá no topo sem, às vezes, estar preparado. E aí você tem que fazer uma autoanálise e entender o seu momento. Se você, assim como eu, não tem uma base muito sólida, você deve parar e estudar isso. Na graduação de economia é bom porque você tem muita estatística, que é muito bom para um cientista de dados, para um analista de dados também, mas essa parte de escrever códigos é um pouco mais difícil pra gente, então a gente tem acesso sim a alguns programas, contudo não são os programas que são requisitados hoje no mercado. Eu utilizei o Stata e hoje eu uso Python e SQL, são linguagens diferentes. Bom, espero que eu tenha trazido esse assunto relevante aqui, mais uma vez é um lembrete para mim, mas pode servir para você, que tudo tem seu tempo, dê tempo ao tempo e leia bons livros. Eu particularmente estou gostando muito desse, indico também para você, se você quiser estudar mais sobre esse livro, é bem legal. É isso, gente. Muito obrigado. E diz o que é que você acha aqui embaixo nos comentários. Comenta o que você achou acerca desse vídeo, a sua opinião. É muito importante para mim e para outros colegas. E é isso. Forte abraço. Tchau.